Sejam bem-vindos todos que estão nos ouvindo aqui presente, aos irmãos que estão pela internet e aqueles que estão nos ouvindo nos seus lares. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema dessa noite é a mente. Nós estamos dando sequência a uma série de estudos aonde nós estamos aprendendo os ensinamentos deste pacto de melhores e superiores promessas, porque estamos num pacto de perfeição. Os líderes religiosos nesse exato momento estão continuando a dar validade à lei que foi sucumbida na cruz do Calvário. Então o tema dessa noite é a mente. E se você me perguntar, e o que é a mente? É um conjunto de faculdades, de fenômenos responsáveis mentalmente. E isso abrange em toda a sua estrutura. Muitas vezes, o termo também é identificado como os próprios fenômenos. Então, o que é a mente? É um conjunto de faculdades responsáveis pelos fenômenos que ocorrem na nossa mente. Essas faculdades, elas incluem sensações, pensamentos, imaginações, memórias, vontade. Nós estamos falando da mente. A mente não é só um membro físico do corpo. E isso é muito necessário entender. Porque se você morre, morre o corpo, mas a mente é eterna. A mente não morre. É por isso que certa vez o apóstolo deste pacto disse: conheço um homem em Cristo, não sei se no corpo, não sei se fora do corpo, Deus o sabe. Foi arrebatado em espírito, foi levado ao céu. Paulo disse que ouviu palavras inefáveis que não é lícito dizer aos homens. Então veja, quer dizer que a mente foi com ele, o corpo ficou, mas a mente foi com Paulo. A mente foi com ele ao paraíso. Então, meus irmãos, o corpo ficou. Isso significa dizer que a tua mente é o teu espírito. Diga comigo essa noite, diga: a mente é o espírito. Quando você morre, morre o corpo, mas a mente vai para a eternidade. A mente é o teu espírito, porque aí na mente está o reino de Deus. O reino de Deus está na mente. Jesus disse nos dias de sua carne: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque o reino de Deus não vem com aparência física, para que alguém não diga ele ali ou ele aqui, mas eis que o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus chegou, o reino de Deus está na nossa mente. A mente é o campo que Deus quer trabalhar essa noite. Louvado seja Deus para sempre. Então abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo de número 7, no versículo de número 25, e vamos aprofundar este assunto essa noite. Vamos nos deleitar. Vamos voar nas asas da revelação do novo pacto. Vamos glorificar a Deus, porque essa noite os nossos sentidos estão sendo aguçados. Diz a palavra, Romanos capítulo 7, verso 25. Paulo disse: dou graças a Deus por Jesus Cristo, assim que eu mesmo, com a mente, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado.
Olha o que Paulo está dizendo aqui. Dou graças a Deus, ao Senhor Jesus, porque eu mesmo, com a mente, é com a mente que eu sirvo a Deus, mas com a minha carne, com o meu corpo, eu sirvo a lei do pecado. Então quer dizer que você serve a Deus com a mente. É por isso que nos dias de sua carne havia uma discussão. Jesus, quando chega na beira do poço ali, todos conhecem a história, havia uma discussão, porque alguns achavam que o lugar de se adorar a Deus era no Monte Gerazim, outros achavam que era no templo em Jerusalém. Jesus soltou uma profecia para os dias de hoje. Ele disse: olha, e vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores nem vão adorar no Monte Gerazim, e nem nos templos, e nem lá em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Então a mente é o ambiente, é o local em que se serve a Deus. Mas quando você envolve o seu corpo em qualquer observância da carne, Paulo dá um alerta. Aí você se envolve com a lei do pecado e da morte. Isso é muito sério. Quando você se envolve com a lei de Moisés, naturalmente você se envolve com a lei do pecado e da morte. E é bom lembrar, mesmo que o pecado já tenha sido destruído, porque a Bíblia é clara que o pecado foi tirado, o pecado foi destruído, faz mais de 2000 anos. Em Hebreus 9:26 diz a Bíblia que de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes e de muitas maneiras, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O pecado foi destruído na cruz faz mais de 2000 anos, mas os pastores insistem em dar banho de água nas pessoas nos dias de hoje para tirar os pecados. Os pecados já foram destruídos, os pecados já foram apagados. Agora é bom lembrar que neste pacto que nós estamos, o que está em vigor é a lei do pecado. Diga comigo, a lei do pecado. A lei do pecado está de pé. Há uma diferença entre o pecado e a lei. O pecado governava o homem, infectava todo mundo. A lei não. A lei está em você. Em você existem duas leis. Uma que opera na carne e a outra que opera no espírito. Uma vez que o pecado foi destruído, não há mais condenação para a tua vida. Mesmo que os pastores insistam em colocar condenação na vida da igreja, mas Jesus revelou a Paulo, no capítulo 8 de Romanos, o verso 1, que depois da cruz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado está na carne, e Paulo faz um alerta: não há condenação para quem não anda segundo a carne. E interessante que Paulo deu o alerta, que com a mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Eu quero dar um alerta aos meus irmãos evangélicos, a todos que estão me ouvindo aqui no templo, aqueles que estão aí fora, os que estão pela internet, dizer a você que se você está envolvendo o seu corpo nas observâncias dos rudimentos da lei de Moisés, você está servindo a Deus com a carne. Você está servindo a Deus com a lei do pecado e da morte. É por isso que há um espírito de condenação dentro dessas igrejas gigantes. Portanto, o pecado foi tirado.
Mas você não pode servir a Deus com a carne, porque senão você vai se envolver com a lei do pecado. Diz a Bíblia, e eu quero chamar a atenção da igreja, em Romanos capítulo 8, versículo de número 7, olha o que Paulo está dizendo aqui, ouça com muito cuidado. Porquanto, capítulo 8, verso 7 de Romanos, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Olha, toda instituição religiosa que trabalha com o velho pacto da lei, com a lei de Moisés, ele só ensina os crentes a servir a Deus com a carne, através dos sacrifícios, das penitências, dos rudimentos, dos votos, dos celibatos, pagamento de promessa, apresentação de criança, unção com óleo, lava pé, lava mão, toma banho num tanque de água, pedaço de pão, copo de suco. Isso é muito sério. Batismo com água, lavando a carne, porque tudo isso fazia parte do velho pacto da lei de Moisés. Isto era uma figura do que haveria de vir. Hoje nós não vivemos de imagem, nós vivemos do que é real, porque Cristo em vós, esperança da glória. Portanto, Paulo está dando um alerta muito grande aqui nesse texto de Romanos 8 e 7. Quando diz assim, presta atenção, aqueles que vivem segundo a carne, não está falando daqueles que vivem se embriagando. Não, de forma nenhuma. Porque quando a Bíblia fala de bêbado, fala que eles não herdam o reino dos céus. Paulo está pregando para crente aqui. Paulo estava pregando para os crentes, porque Paulo disse, aprovou Deus salvar os crentes, pela loucura da pregação, porque tem muitos crentes que não são salvos na mente, são religiosos, mas não são salvos na mente, vive entenebrecido no seu entendimento. Então Paulo está dando um alerta, aqueles que vivem segundo a carne, não é os que vivem se embriagando, não. Viver conforme a carne é tratar com que a carne cumpra com os requisitos religiosos da lei de Moisés. Viver segundo a carne é fazer jejum para ficar poderoso no espírito, quando a própria Bíblia diz que neste pacto que nós estamos, nós temos que aprender a servir a Deus com a mente, com o espírito, e não com a carne, e não com o corpo. Porque se eu dou fome ao meu corpo, para que jejuar? Se jejuava para pelejas, para rixas, para contendas, no velho pacto da lei. O próprio profeta Isaías recebeu a revelação de Deus, e Deus disse a Isaías, não é este o jejum que escolhis, que solte as largaduras da impiedade, que quebre a amargura do coração, que ajude os necessitados, os oprimidos, não é este o jejum que escolhi? Então, no novo pacto, nós não servimos a Deus com a carne, porque a religião ela só chega no véu, a religião ela só chega na carne, a religião ela trata de santificar uma coisa que não vai para o céu, porque a carne não quer Deus, ela não se converte, ela só se inclina para o mal. Paulo disse em Gálatas 5,16, a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Os dois se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E quando eu digo inclinação do Espírito, é se inclinar com a mente. Porque não adianta você cumprir hábitos, mas não muda o comportamento. Não muda a mente. A mente precisa mudar. Não é frequentar uma igreja e a mente continuar trancada. A mente precisa se abrir. Então,
Viver conforme a carne é tratar com que a carne cumpra dos requisitos religiosos. Porque tem gente que fica com abstinência de alimento, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que jejuar, tem que ir tal hora para o ciclo de oração, tem que tal hora fazer jejum, tem que tal hora subir ao monte, e fica dando sacrifício à carne, sacrifício, peleja, lutas, promessas, votos, celibatos de pobreza. A religião está te oprimindo. Muitas pessoas que estão me ouvindo agora estão com depressão, estão com doenças, com traumas na mente, por causa do sistema religioso. Mas essa noite o Espírito vai alcançar a tua mente pelo poder da palavra. Portanto, meus amados irmãos, a religião só chega na carne, ela só chega num véu. Pois então, isso não agrada a Deus. Não agrada. Neste pacto não. No velho pacto agradava, nesse pacto não. Você já percebeu que as pessoas que servem a Deus com a carne são pessoas fofoqueiras, religiosas, cumprem os horários dos cultos nas igrejas, mas é mal para o vizinho. Não ajuda ninguém. Porque a religião só trabalha com a carne, e como a carne é inimiga de Deus, ela não se sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Parece santo, parece santa, parece perfeita, mas vive uma mentira de religião disfarçado de cristão dentro das igrejas. Essas abstinências, esses duros tratos com o corpo, pois então, isto não agrada a Deus. Não agrada. Você pode se sacrificar com a carne, mas isso não pode agradar a Deus. Tudo agora está na mente. Diga comigo, tudo está na mente. Diga, é com a mente que eu sirvo a Deus. Isso são desígnios da carne. Mas agora Cristo ressuscitou. Cristo agora é Espírito. Tudo é eternamente. Tudo está na mente, porque servir a Deus de forma que lhe agrade, sem fazer nada, sem pagar o preço, sem fazer esforço. Tem gente que diz, irmão, a gente tem que pagar o preço. Qual o preço nós temos que pagar? Porventura, nosso Senhor Jesus Cristo não cumpriu o alto preço por nós na cruz do Calvário? Não é o que está escrito em Colossenses 2:12? O escrito de dívida que havia contra nós, Ele atirou no meio e rasgou na cruz, para que você pudesse viver a sua vida livre e liberto. Louvado seja Deus. Portanto, meus amados irmãos, é hora de servir a Deus sem esforço. Tem gente que diz, olha, irmão Everaldo, mas servir a Deus é tão difícil. Isso é mentira. Servir a Deus é bom, é leve, o fardo é suave, é leve. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa e agradável, é prazeroso servir a um Deus que tem cuidado de nós. Quem é cuidado por Deus aqui, dê um glória a Ele essa noite. Coisa boa é servir a um Deus que cuida de nós, irmãos. Essa história de servir a Deus ser sacrifício, isso é mentira da religião, isso é por causa dos sacrifícios. Tem gente agora deixando de estar com a família, deixando de pagar suas contas, para levar dinheiro para esses líderes corruptos, mentirosos, porque a religião sufoca, mas a graça de Deus te encontrou agora, e te liberta em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, é hora de servir a Deus de forma que lhe agrade, sem pagar preço, sem estar se autoflagelando, sacrificando o corpo, passando noites sem dormir, horas, dias sem comer, tendo abstinência. É com a mente que se serve a Deus. E você sabe, a mente tem uma capacidade tremenda. Por exemplo, a mente tem uma capacidade tremenda para orar. Porque com a mente você ora sem cessar.
Os religiosos têm hora para orar. Porque quando nós vivíamos no sistema religioso, nós tínhamos hora para orar. Algumas igrejas oram na terça-feira de manhã, outras oram na quarta à tarde, outras têm o ciclo de oração à noite, pela manhã, à tarde. Você pode ficar impactado com o que vai ouvir essa noite, mas círculo de oração é antibíblico. Não tem círculo de oração na Bíblia. Isso é mais uma invenção humana. Os círculos de oração, para quem frequenta, são experiências místicas. É lugar de lamúria e de queixas, lugar de desabafo, lugar onde as pessoas vão contar as suas misérias, as suas desgraças, não vão contar as suas vitórias. Você já percebeu que nos ciclos de oração, muitas vezes estão só os velhos orando? Porque eles não vão no ciclo de oração? Porque a maioria deles não obtém resultados. Isso é uma verdade bíblica. Portanto, os cristãos muitas vezes oram por meia hora, alguns oram por 1 hora, e muitos oram até por meio-dia. Por que fazem isso? Porque servem a Deus com o corpo. Servir a Deus com o corpo é cansativo. É cansativo. Se orar 1 hora, presta atenção, você que está me ouvindo pela internet. Se você frequenta o sistema religioso e tem hora marcada para orar, e o teu momento de oração é 1 hora de oração, então, se o dia tem 24 horas, você está na lei de Moisés e vai passar 23 horas desprotegido. Porque é a lei que faz isso. Paulo diz que na graça de Deus, no novo pacto, o cristão que serve a Deus com a mente, ele não tem hora marcada para orar. Não tem. Por quê? Porque a oração é em todo tempo sem cessar. Diga comigo, nós oramos sem cessar. Tirar tempo para orar neste pacto que nós estamos é rudimento. O que é o rudimento? É o elemento inicial. Isso se fazia na lei de Moisés. Jesus, nos dias de sua carne, tirava tempo para orar. Mas quando ressuscitou, revelou a Paulo o novo pacto. E no novo pacto ele disse que a oração é sem cessar. Porque quando você ora no Espírito, você ora deitado, você ora em pé, você ora ajoelhado, você ora trabalhando, você ora viajando, você ora na igreja, quando sai da igreja, no meio da rua, trabalhando. O que é a oração? A oração é um diálogo com Deus. A oração é você decretar aquilo que o Evangelho diz. Isso é oração. Porque tem gente que fica orando e negando o que Jesus fez. Por exemplo, alguém ora e diz: Jesus, perdoa os meus pecados. E Jesus não vai perdoar os teus pecados, porque para fazer isso ele teria que morrer novamente, porque a Bíblia diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Porque a Bíblia diz em Hebreus 10 e 14, que com uma única oferta ele fez perfeito para sempre os santificados. Então ele não vai fazer isso novamente. Então como é que eu oro? Da forma correta, no Espírito, de uma maneira que Deus atenda a minha oração. É eu orar dizendo: Senhor, obrigado porque eu estou limpo, eu estou purificado. A oração é dizer o que está escrito na palavra. Sim, porque a Bíblia diz que nós estamos em Cristo, mais alvo que a neve. Mas o crente que ora sacrificialmente pela lei, ele só se encontra em imperfeição, ele não se vê alvo, ele não se vê limpo. Muitos irmãos que estão me ouvindo agora, pela internet, aqui no templo, lá fora, pelas ruas, aonde esse som está chegando, eles estão se sentindo agora pobre, miserável, desgraçado, cego e nu, por causa da lei, por causa da carne, porque ele não se vê no Espírito.
quando Jesus morreu e ressuscitou, revelou uma coisa a Paulo. Isso está escrito em Romanos 7 e 14, não me foge a memória. Paulo disse: daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Nosso chamado é para servir a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Paulo faz um alerta à igreja para o novo pacto. Não devemos olhar a vida de ninguém em carne, porque na carne só há imperfeição, na carne só há falha. A carne não se converte, tem uma lei nela, que é a lei do pecado, que só inclina para o mal. Ninguém é crente na carne. Na carne todo mundo é igual, porque a carne do pastor é igual à carne do membro, é igual à carne do cachaceiro, da prostituta, do mentiroso. A carne não se converte, ela não crê Deus, ela se inclina para o mal. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, estão na igreja, e quando sai da igreja, se vacilar, a carne vai mentir, vai beber, vai adulterar. É por isso que Paulo disse: não olhe para a vida de ninguém em carne, porque agora, nesse pacto, nós não servimos a Deus com a carne, é com a mente que se serve a Deus. Você tem que se lembrar que o tesouro está num vaso de barro. Louvado seja Deus para sempre. Então, tirar tempo para orar é rudimento dos brabos. Querido, muitas pessoas não entendem esse mistério. Nós oramos em todo o tempo. Nós nos levantamos pela manhã, quando abrimos os nossos olhos, sentamos na nossa cama, ou ajoelhado, ou em pé, e nós declaramos: eu estou abençoado, tudo me vai bem. A bênção do Senhor está sobre mim, a glória de Deus está na minha vida, o Senhor está comigo. Pronto, já oramos pelo dia inteiro. A graça de Deus está sobre ti, porque declaraste o novo pacto. Agora, quem não confia em Deus e não serve a Ele com o Espírito, fica preocupado. Se perder o ciclo de oração, vai viver debaixo de maldição. Querido, tem gente deixando de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro para cumprir os requisitos religiosos, para cumprir os dogmas religiosos. E o líder religioso ainda diz: se não for, é amaldiçoado. Isso é lei, isso é rudimento. É por isso que Paulo disse que quando você serve a Deus com a carne, você se envolve na lei do pecado e da morte. Morte física, mas principalmente morte espiritual. Isso é muito sério. Então, antes havia esta preocupação conosco. Agora não, nós estamos depois da cruz. Agora sempre estamos em oração. Nós somos uma igreja que fazemos um culto em oração. Nós oramos todo o tempo, sem cessar. A mente é o campo que Deus quer alcançar essa noite. Quem pode dizer amém? A mente é o campo que Deus está buscando por toda parte. A mente é o campo que Deus quer alcançar de você que está me ouvindo essa noite pela internet. Muitos estão cegos espiritualmente, sem entendimento. Tem pessoas que se acham que já fez o seu trabalho para Deus, por isso que julga os outros que não fez o trabalho na carne. Paulo fez uma oração. Isso aqui é uma oração. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1, verso 18. Veja o que Paulo está dizendo. Escute. Paulo diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibas qual seja a esperança de sua vocação e as quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Queridos, olha o que Paulo está dizendo. Paulo escreve a esta igreja e diz assim: olha, eu tenho ouvido falar da vossa fé,
que vocês se entregaram a Jesus Cristo, que vocês são crentes. Mas agora eu oro para que seja iluminado os olhos do vosso entendimento, porque vocês são cristãos apagados. É por isso que Paulo também disse em outro momento que a pregação de Paulo era para salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprovou Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Você que está me ouvindo agora, não importa a religião que você frequente, a igreja que você faz parte, muitas vezes você está preso na sua mente e não é salvo. Não é te salvar da eternidade, porque Cristo fez esse trabalho. Esta salvação aqui é uma salvação diária. É uma salvação na mente, no entendimento. Porque você é um crente, é uma lanterna sem pilha, é uma lâmpada apagada. Vive na igreja sendo guiado por cegos. E a Bíblia diz que um cego guiando outro cego, ambos cairão no barranco. Muitas vezes, as práticas que você faz são sem entendimento. É por isso que há muito espírito de acusação e de apontar do dedo. É por isso que há muitas disciplinas dentro desse sistema religioso. Por quê? Porque são cristãos apagados. Paulo disse: eu oro a Deus para que seja iluminado os olhos do vosso entendimento, porque vocês são cristãos apagados. Muitas vezes assim era você, quando chegou a esta igreja, cristão apagado, chegou aqui naquele fogo do reteté, do refrai, sem entender do evangelho, e era um cristão apagado, era uma fogueira sem fogo, era uma lâmpada sem energia, não tinha entendimento do evangelho. Esse ministério, a Assembleia de Deus Jacuípe, Missão em Graça, é um ministério maravilhoso, porque os cristãos entram aqui apagados e recebem a luz do evangelho. Só os que creem, digam amém. Recebe a luz do entendimento, chega com uma lanterna sem pilha e recebe aqui uma bateria celestial. Olha, a lâmpada agora é de LED, o negócio é tremendo, a claridade é muito grande, porque esse ministério, a Assembleia de Deus, Missão em Graça, ele se dedica a iluminar os olhos do teu entendimento. Eu pago um preço muito alto por isso, mas eu louvo a Deus, porque os que permanecem já estão vendo a glória de Deus. Louvado seja Deus para sempre. Paulo fala nesse texto de Efésios 1:18, Paulo fala como se o entendimento tivesse olhos, até que os olhos do entendimento sejam iluminados. Você pensa que é fácil isso aqui? É não, amado, isso é difícil. Paulo chama os crentes que não eram iluminados de crentes irracionais. Tinha crente que era feito animal, não tinha raciocínio no que fazia. É por isso que Paulo disse: o nosso culto é um culto racional. Diga comigo, culto racional. Você sabe o que é um culto racional? Tem gente que pensa, quando nós vivíamos dentro do sistema religioso, a gente pensava que culto racional era aquele culto que se fazia em casa com a família. Não, culto racional é o culto de raciocínio, é o culto da mente, é o culto onde não é o corpo que trabalha, é a mente que recebe a sabedoria e o entendimento do evangelho. Louvado seja Deus. Isso é o culto racional. Então Paulo diz aos Efésios: eu oro para que os olhos do entendimento sejam iluminados, porque senão a mente fica estancada. Vocês lembram do tema a mente embotada, que nós pregamos aqui a semana passada?
A mente fica estancada, porque toda vez que você utiliza-se da lei de Moisés, você se envolve com a lei do pecado e da morte. Você deixa de usar a mente, não usa a mente e usa o corpo. A mente não se usa, e se usa o corpo, aí tu serve a lei do pecado. E o corpo aqui não se pode usar, porque nesse pacto nós não usamos o corpo, nós usamos a mente. Olha, nós estamos assentados aqui essa noite e a nossa mente está fluindo aqui. A nossa mente está novinha, como se tivéssemos 10 anos de idade. Porque aqui é o mundo espiritual, aqui é onde o reino de Deus está. Louvado seja Deus para sempre. Porque os desígnios da carne não se sujeitam a este pacto, de forma nenhuma. O evangelho esteve escondido por muitos anos. Os líderes religiosos pentecostais esconderam o evangelho por muitos anos. O evangelho é o que põe as pessoas a pensar. Você já percebeu que na lei, os pregadores, quando começam a pregar e lê o versículo, você já sabe até a linha da mensagem. As revelações que eles dizem são as falsas línguas estranhas e as falsas profecias. Mas na verdade, o texto que eles leem, a mensagem, você já sabe até o que eles vão dizer. Porque o evangelho é o que te põe a pensar. Aqui não. Aqui quando o evangelho é pregado, a tua mente fica fresca. Tua mente fica nova. O Espírito começa a dominar a tua mente para que os impulsos carnais sejam mortificados. Sem a tua mente iluminada, tu te vias em condenação, tu te vias em miséria, tu te via sem solução, sem esperança, em desespero, em pânico, doente, tomando remédio controlado. Mas hoje, esta palavra ativa em ti o espírito de temor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento. Através do evangelho da graça, a fé é ativada em ti e o espírito de medo desaparece, porque o medo não procede da fé. Aqui as bacias de remédio desaparecem, porque a graça de Deus cura a tua mente. Louvado seja Deus para sempre. A mente é o teu espírito. É por isso que tu vais de glória em glória, de vitória em vitória. Quanto mais tu te enriqueces na mente, mais as bênçãos de Deus se manifestam em tua vida. Aí é que vem o governo celestial sobre ti. O comando do céu só pode ser ativado se a tua mente estiver cheia da palavra de Deus. Louvado seja Deus para sempre. Porque este é o reino de Deus, é na tua mente. Com que é que tu anda ocupando a tua mente? Quais as palavras que tens selecionado? O que é que tu estás ouvindo com os teus ouvidos? Com a mente você consegue tudo. Com o corpo você só consegue trabalhar para conquistar o pão. Mas com a mente tu consegue tudo. Com a mente nada é impossível. Diga comigo, com a mente nada é impossível. Não há impossibilidade se você usar a mente esta noite, porque é aqui aonde Deus vai trabalhar. Eu profetizo que com a mente tu vais ser curado, com a mente as portas vão se abrir, com a mente todas as barreiras serão derrubadas, com a mente as bênçãos de Deus vão se manifestar na tua vida, com a mente muitos sonhos vão serem realizados, porque com a mente nós servimos a Deus e com a mente nós chamamos a existência as coisas que não são como se já fosse. É com a mente que nós recebemos cura. Jesus disse em Lucas 10:9: curai os enfermos que nele houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus chegou. Isso foi o que Deus fez. Ele fez fazer chegar o reino depois que ressuscitou. Ele fez este reino. Paulo pregava ele.
E esse reino eu estou pregando a vocês esta noite. Em Atos capítulo 20, verso 25, abra sua Bíblia comigo. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto, disse o apóstolo Paulo, louvado seja Deus para sempre. Queridos, o reino de Deus é na mente. Paulo pregava o reino de Deus. As pessoas dizem: eu gostaria de ir ao reino de Deus. É só você nos ouvir. É só você vir à Assembleia de Deus, Missão em Graça. É nesse ministério que nós te levamos ao reino de Deus. Nós não te levamos aos sacrifícios, às penitências, os celibatos, aos rituais da lei. Não, aqui nós te levamos ao reino de Deus. Aqui a porta é estreita, não cabe mala. Aqui não cabe rudimento da lei, não cabe cerimonial, sacrifício nem penitência. Aqui só entra a tua mente neste reino, louvado seja Deus. Nas religiões você entra de todo jeito, aqui não, aqui você tem que deixar toda a barganha do lado de fora, porque aqui é a tua mente que vai ser penetrada, louvado seja Deus. É a mente. Nós te levamos ao reino, porque aqui está a ciência do Evangelho, louvado seja Deus. Esta ciência do Evangelho te mostra a vida, te mostra a verdade, te mostra a cura, te mostra a bênção e a prosperidade. Paulo disse em 1 Coríntios 6, 9 e 11, escute, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mais haveis, diga comigo, mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus, louvado seja Deus para sempre. Querido, então estes versos parece que apresenta que você pode perder a sua salvação. Parece, mas não é verdade. Porque diz aqui, olha, você não pode fazer isso. Se você voltar a fazer isso, não pode entrar no reino. Se você vive bebendo, com a mente cheia de álcool, presta atenção. Você passa o dia inteiro com a mente cheia de álcool. Como é que você vai herdar o reino de Deus? Olha, nós estamos falando do reino que Paulo pregava. E isso é muito sério. Não herdar o reino de Deus não significa dizer que a pessoa vá para o inferno. Tem muitos religiosos dizendo que os homossexuais vão para o inferno. Cuidado! O reino de Deus é aqui na terra. O paraíso é no céu, mas o reino é na terra. O reino está aqui. Paulo disse em Romanos 5 e 18, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O reino de Deus é aqui. Então, a pessoa pode perder o reinado, adulterando, se prostituindo, bebendo. Uma pessoa que passa o dia inteiro bebendo nas calçadas, ela está perdendo o contato com os filhos, com a família, está deixando de desfrutar da vida, está perdendo o seu reinado. Por isso que a Bíblia diz, não herdarão os afeminados, os homossexuais, que são xingados pela sociedade, maltratados pelas suas práticas carnais. Cuidado, quando a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus, é porque eles não estão herdando os benefícios do novo pacto em vida. Mas não significa dizer que não serão salvos. É preciso ter muito cuidado. É preciso ter muito cuidado.
Então, uma pessoa que vive o dia inteiro bebendo pelas calçadas não pode aproveitar este reino. Nós estamos falando do reino que Paulo pregava, que era o reino para os crentes. Para os crentes. Então, o reino de Deus está na tua mente. A pessoa que vive adulterando arruma problema com a família, arruma problema com os vizinhos, arruma problema com os parentes, e esta pessoa está perdendo o seu reinado, está criando barreiras para a sua vida, porque essa pessoa não está herdando, não está conquistando confiança, não está conquistando credibilidade, espaço, poderia até conquistar emprego, cargos, posições, mas por causa da sua fraqueza em carne, muitas portas estão se fechando. Por quê? Porque vive uma vida carnal, uma vida de adultério, porque a ideia do evangelho é que você reine em vida, porque nós somos embaixadores do reino de Deus, nós fomos enviados do céu para a terra, para trazer a cultura do céu para a terra, para que a glória de Deus se manifeste em nós, e nós reflita como espelho a glória do Senhor nesta terra, para que o mundo veja Cristo em vós. Por isso que Paulo disse: eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Como é que Cristo é formado em uma pessoa? Na mente, com as crenças verdadeiras, acreditando no que foi consumado na cruz, e não tentando repetir o que Jesus disse em carne, quando na verdade se cumpriu na cruz. Então, meus amados irmãos, há um momento que você não pode ter herdado, mas você mesmo percebe que a mente não está governando o teu corpo. A mente não está governando o teu corpo. Quando você age por impulso, sem sabedoria, sem raciocínio, então você não está herdando o reino de Deus. Você não está herdando as bênçãos celestiais. Você mesmo percebe que a mente não está governando o teu corpo. Você começa a estranhar, porque isso é injusto. O corpo governando a mente, isso é injusto. Uma pessoa que vive bêbada, uma pessoa que vive mentindo, a língua está governando a mente, e a mente tem que governar a língua. Isso é estranho, isso é injusto que você viva dessa maneira. Você precisa mudar. A mente tem que controlar o teu corpo. Muitas vezes os passarinhos pousam na nossa cabeça. Um passarinho pousar na nossa cabeça, isso é comum. Agora, fazer ninho, pôr ovos e ter filhos, eu estou me referindo a problemas que alguém está vivendo em carne. Essa noite, o Espírito de sabedoria, ativamente de Cristo em vós, para aprender a servir a Deus com a mente. Isso já pode ser uma debilidade, porque tem muita gente débil, que se acostuma com as práticas carnais, diz que conhece o evangelho, que serve a Deus. Tem até aqueles que dizem: eu sou da graça, mas a carne está reinando, praticando toda a concupiscência. E porque lê o texto em Tito capítulo 2, verso 11, que diz assim: porque a graça de Deus manifestou-se trazendo salvação para todos os homens. É verdade. A graça de Deus, ela se manifestou para trazer salvação para todos os homens. Mas o outro versículo diz: ensinando a renunciar às concupiscências da carne e os prazeres da vida, para não andar segundo a carne, conforme diz o evangelho. Dérbios todos nós somos, porque sempre temos fraquezas em carne. Todos nós somos dérbios, mas há ideias é que você compreendas que não pode viver um estilo de vida mau, porque o crente em Jesus, que está ouvindo o evangelho, não pode viver um estilo de vida mau, jamais. A ti acontecem coisas mal, a mim também acontece, mas não podemos viver, não, de forma nenhuma.
O que acontece comigo acontece com os irmãos também, porque nós não somos de ferro, mas não podemos viver uma vida mal. Nós temos essa igreja há 11 anos que nós temos esse ministério aqui em Jacuípe, mas eu nunca tratei de problema de ninguém no gabinete da igreja, porque tem um escritório aqui, mas não é gabinete, é só para guardar caixa, algumas coisas de algum trabalho que os irmãos fazem na igreja, porque eu não trato da vida pessoal de ninguém, eu não me envolvo na vida pessoal de ninguém. Minha função é instruir a mente, é instruir o campo de batalha que é a mente, é te dar a injeção celestial, para que você saia daqui e aprenda a governar a tua casa, os teus filhos, a tua família, teu esposo, tua esposa, teus negócios, teu trabalho, porque eu não posso estar me metendo na vida de ninguém, e nem estar pedindo para os irmãos estar confessando as falhas dele para mim. Olha, tem tanta gente por aí, você entrega um segredo a um irmão, o outro vai contra o outro vai contra o outro, daqui a pouco está em baralho de problemas. Ninguém deve tratar sobre teus assuntos, tu tem que contar teus problemas a Deus, tuas coisas têm que ser com Deus, a oração é em todo o tempo sem cessar, tu tem 24 horas para tratar teus negócios com Deus, Deus está te ouvindo, Ele ouve as tuas orações. Tome cuidado, não trate suas causas com ninguém, aprenda a servir a Deus com a mente, com raciocínio, porque senão você vai ficar no prejuízo, e quando o prejuízo chega, ninguém quer nos ajudar. É por isso que as misericórdias do Senhor nos alcançam. Louvado seja Deus para sempre. Eu quero ler um texto da palavra de Deus para encerrar essa noite. Efésios capítulo 4, verso 23, diz a palavra: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Com a mente tu aprende tudo, com a mente está o reino de Deus. Uma mente desordenada fica o dia inteiro ouvindo besteira, conversando o que não deve, tratando de assunto que não deve, mas quando a mente está cheia de Deus, aí a mente está renovada. Diga comigo: renovai no espírito da vossa mente. Renovar o espírito da mente. Olha como é tremendo esta palavra. Diga comigo: a mente é o espírito. Agora volte ao contrário, diga: o espírito é a mente, e a mente tem que ser renovada pelo poder do evangelho de nosso Senhor Jesus. Você tem que tirar essa angústia, essa maldade, esse autoflagelo, esta visão de porco que só olha para as coisas terrenas, só olha para o dia a dia, para as tarefas, para as dificuldades. É hora de olhar para o alto, é hora de orar para o céu, é hora de orar para Deus, para as coisas celestiais, para o evangelho, para a palavra, para as coisas do Espírito. Porque Paulo disse: renovai-vos. Porque Paulo disse: renovai-vos. Não diz criai uma nova mente. Paulo não manda criar uma nova mente. Porque tem gente que diz: olha, hoje eu me sinto, eu sou um homem, mas me sinto mulher. Ele quer mudar a mente. Tem gente que diz: eu nasci menina, mas hoje eu me sinto um menino. Ele quer mudar a mente. Mas o evangelho diz: renovai-vos no espírito da vossa mente. Paulo manda renovar a mente. Isto é um trabalho. Isto é um trabalho longo. Isso não é de um dia para a noite. É por isso que muita gente chega nessa igreja e corre. Não fica. Porque só ama a palavra quem é filho de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Mas o cabrito chega aqui, quando a gente ministra a palavra, ele procura um meio de correr, porque não é ovelha de Cristo. Sabendo que o pastor e bispo das nossas almas é Jesus, e se ele está falando, os nossos corações ardem pelo poder do evangelho.
Então não é para mudar a mente, é para renovar a mente. Lembre que Paulo te chamou de edifício de Deus. Paulo disse que nós somos edifício de Deus. Nós somos uma construção em andamento. A rocha é Jesus e nossa casa está edificada sobre a rocha. Estamos construindo um prédio. Eu não sei em quantos andares está o teu prédio essa noite, porque estamos falando de altura. Uma casa precisa de reforma, um prédio precisa de reforma. Nós somos edifícios de Deus. Você precisa renovar. Você precisa limpar sua casa, você precisa limpar sua mente. Tem hora que você constrói a casa, está novinha, mas quando é com 5 anos, as paredes chegam mofo, a tinta fica velha, o forro cai, tem pingueira no telhado. Assim é a vossa mente. Tem coisas que estava tudo ajustadinha, mas o tempo foi passando. É preciso ouvir a palavra, está na igreja, para que a mente seja renovada. Louvado seja Deus. Paulo disse em Efésios 4:22, que quanto ao trato passado, quanto à maneira passada de viver, despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Você tem que se despojar do velho homem, da natureza carnal. Você tem que estar ouvindo o evangelho para se despojar do velho homem, que tem hora que ele quer ressuscitar e quer fazer. Não, quem manda sou eu, o certo é eu, tem que ser do meu jeito, é na bala, é na faca, é na tapa. Você tem que se despojar do velho homem, porque este velho homem está se corrompendo, e ele pode estar corrompendo a tua mente. Se a tua carne está te dominando, a tua mente está corrompida. Essa igreja é uma igreja que recebe sabedoria do céu, recebe entendimento celestial, para não corromper-se, para não viver na concupiscência do engano. Veja, são desejos enganosos. A carne são desejos enganosos. O que significa que são desejos enganosos? Que não são verdades. Ei, os desejos da tua carne são mentirosos, são temporários e passageiros. Não permita que a tua carne te impeça de servir a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Não permita que o teu corpo te impeça de servir a Deus. Ele está viciado, mas essa noite toda barreira do vício será quebrada em nome de Jesus Cristo, para que a tua mente seja renovada. Ele te fala, te mente, te deprime, o teu corpo te engana, o teu corpo te leva à destruição, o teu corpo está viciado. Isso é o que acontece quando você era jovem, quando você era criança. Você teve umas experiências ruins. Você que está me ouvindo agora, o Espírito de Deus está falando contigo esta noite. Há traumas na tua mente da infância, há coisas que vivesse que até hoje impede, está bloqueando a tua mente de servir a Deus quando vivias na infância. Existem traumas da tua personalidade. Por isso você não triunfa num trabalho, não triunfa na escola, não triunfa com a família, porque há uma depressão interna na tua mente, de algo que aconteceu lá atrás, no passado. E o teu corpo está te enganando, o teu corpo está te bloqueando. Há um complexo de inferioridade que vem contra ti. Por isso tu tem que se despojar esta noite, tem que se eliminar a mágoa, tirar o rancor do coração e renovar a mente, porque Deus quer te alcançar esta noite. Louvado seja Deus. Você tem que se despojar, você tem que se despojar. Olha o que Paulo disse, Efésios 4:24 ao 25: e vos revestis do novo homem.
que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros, diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. É hora de renovar a mente, é hora de renovar a mente. O Espírito de Deus está renovando a mente de alguém. Alguns estão desnudos, porque a roupa do Evangelho chegou para te vestir essa noite, para tirar a tua vergonha, para tirar os teus traumas, para tirar o teu medo. Esta é a couraça da justiça, este é o capacete da salvação, é a roupa do novo homem que está chegando agora, o Evangelho da graça. Falai a mentira para a carne, porque a carne fala para a carne mentira, mas a Bíblia diz: deixai a mentira, falai a verdade. É hora de falar a verdade, é hora de viver o Evangelho, é hora de honrar os irmãos. Não deixe a sujeira ficar na mente. Pegue esta vassoura do Espírito essa noite e varra estas teias de aranha religiosa, porque é noite de polir a mente com o Espírito de Deus. Paulo diz ainda, eu vou encerrar, mas sustente mais um pouquinho. Paulo diz, Romanos 12, 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus. Que coisa! Não vos conformeis com este século. Diga comigo: eu não me conformo com este século. Eu não me conformo com as coisas do mundo. O meu negócio é com Deus. Eu não me conformo com esta situação. Eu não me conformo com essa catástrofe, com esse problema, com essa luta. Meu negócio é com Deus. Então quer dizer que este século é onde você estuda, aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você vive, onde você tem uma profissão, na sua cidade, no seu bairro, na sua igreja. As coisas que você não deve se conformar a elas. Há coisas que estão passando por ti no dia a dia que você não deve se conformar. Não se conformar não é querer resolver no braço. Não se conformar é mudar a maneira de pensar e se livrar disso essa noite e sair daqui com a mente cheia de Deus, cheia de Deus, cheia de Deus. Renovai-vos. Há coisas que você não deve se conformar com elas. Claro, você está nela, tem que usar sabedoria para se defender. Você tem que aprender a viver neste século. O mundo está corrompido, o mundo não quer Deus. Você tem que aprender a viver da melhor forma. E a melhor forma de viver neste século é renovando a mente. Vamos ficar de pé essa noite, renovando a mente, que é o terreno onde Deus trabalha. Porque a mente você se livra do mal, com a mente você tem consciência, com a mente você sai da culpabilidade. Hoje a luz do Evangelho chega para ti. Vamos ficar de pé essa noite. Diga comigo agora, diga agora: eu estou iluminado. Seja bem-vindos ao reino de Deus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor.